Eu acredito na verdade. Eu posso estar dizendo besteira. Isso que eu já devo ter dito besteira, não está no gibi. Muito boa noite, amigo da Rádio GN11. A partir de agora, faremos uma verdadeira viagem por um dos grandes templos do jornalismo esportivo. Conheceremos um pouco mais a vida do saudoso João Saldanha, que tanto marcou no mundo da bola em tantos aspectos. João Saldanha dedicou a maior parte de sua vida à paixão pelo esporte, tanto dentro quanto fora dos campos, e ajudou a escrever a história da imprensa do Brasil. Eu sou Douglas Rodrigues e eu sou Gustavo Lettier. E esse é mais um Lendas do Futebol. E eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha. Nascido em julho de 1917, no sul do Brasil, João Alves Jobim Saldanha sempre esteve ligado, de certa forma, a ambientes tumultuados. Viveu a infância acompanhando o exílio do pai no Uruguai em virtude de revoluções e disputas políticas. Dessa época, levaria suas convicções ideológicas e parte do temperamento que se tornaria marca registrada durante sua vida. Mudou-se ainda criança, morou em Curitiba e veio adolescente parar no Rio de Janeiro, onde conheceu as praias da Zona Sul e o futebol que ali se praticava. Além de tudo, conheceu o Botafogo, clube que foi uma das suas grandes paixões. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada show. Junto com o futebol, crescia também o envolvimento de João com a política. Opositor fiel do regime do governo, foi membro atuante do PCB. O jornalismo foi uma vocação que Saldanha encontrou com a experiência na profissão, depois de estudar por outras áreas e trabalhar nos cartórios que pertenciam à família. Como comentarista, a carreira começa apenas em 1959, na Rádio Guanabara, pela qual foi convidado a comentar o Campeonato Sul-Americano disputado na Argentina. Antes disso, João Saldanha, que jamais largou o futebol, já havia sido também o técnico do Botafogo campeão carioca de 1957. A linguagem simples ao microfone e o jeito popular de se comunicar agradaram ao público. João falava para o povo e era forte nas críticas, o que lhe rendeu mais tarde o apelido de João Sem Medo. Saldanha passou pelas principais rádios do Rio de Janeiro e emissoras de TV, colecionando fiéis seguidores e até alguns desafetos, por causa da sinceridade e do jeito desbocado. Eu sou um cara que muda muito pouco de ideias e às vezes você chega a uma conclusão e já não dá mais. Eu acho que esse é um dos piores defeitos que existe. Criador de expressões e frases célebres, Saldanha implementou seu estilo também nos jornais, nos quais escrevia sem firulas, como costumavam dizer. O jornalista Áureo Ameno conviveu com João Saldanha e lembra bem do estilo do companheiro. Era um profissional exemplar, um feito maravilhoso, muito inteligente. Eu tinha no João assim como um caipira culto, entendeu? Ele falava o caipirês, mas com muita intelectualidade, né? Mas um intelectual que falava o que o povo entendia. O João era um cara espetacular, ele não tinha papa na língua, ele falava o que vinha na cabeça, o que ele achava que era certo, ele falava. Fosse com quem fosse, ele não tinha. Ele falava para mim o que ele falava para o presidente da República. Mas era um doce, uma figura muito boa, uma figura maravilhosa, de um fino tratamento maravilhoso, entendeu? Então, como figura humana, foi maravilhoso. Amigo dos amigos, brigava pelos amigos, sempre esteve à frente de reivindicações da categoria. Ele achava que ele era um super João, que ele era o defensor da humanidade, o nosso defensor principalmente das pessoas que trabalhavam com ele, que estavam no dia a dia dele. João Saldanha era irreverente e, como deve ser um bom jornalista, era também um excelente contador de histórias. Nem sempre era possível afirmar que todas fossem verdadeiras. Nas palavras do jornalista Jaguar, companheiro de redação por muitos anos, João Saldanha era um cara muito culto,
Sabia de tudo e o que não sabia, ele inventava. Já o escritor Nelson Rodrigues afirmava que os fatos divergiam de João Saldanha e que isso era pior para os fatos, porque, afinal, as versões de Saldanha eram bem melhores. Durante a década de 60, Saldanha foi um dos integrantes da mais prestigiada mesa redonda esportiva da televisão, a Grande Resenha Facite, que contava ainda com nomes como Luiz Mendes e o próprio Nelson Rodrigues. E é no final dos anos 60 que a carreira de Saldanha segue outro rumo, pelo menos por um tempo. Em 1968, João aceitou o convite para ser técnico da seleção brasileira, que andava em crise desde a eliminação da Copa da Inglaterra em 66. João Saldanha teve que lutar contra a desconfiança de parte da imprensa logo ao aceitar o cargo, e conseguiu agradar. A passagem pelo comando da seleção durou apenas pouco mais de um ano, e foi João o responsável por formar a base da equipe que se sagraria campeão do mundo no México em 1970. Saldanha não agradou, porém, as maiores autoridades políticas. Sua relação com o comunismo pesou na decisão dos dirigentes ao tirar o João Sem Medo do comando do time brasileiro, antes da disputa da Copa. Como técnico, João Saldanha fazia observações que iam além da parte tática. O ex-jogador Tostão lembra de uma delas, em entrevista à TV Cultura. E ele chegou perto de mim e disse o seguinte: você tem as pernas muito grossas e essa meia que você joga, essa meia elástica da seleção, te prende muito a circulação e isso está te atrapalhando a correr. Eu vou arrumar uma meia especial para você. Eu falei, ótimo. Então ele realmente mandou fazer uma meia diferente, sem aquele elástico, e foi a época que eu estive melhor na seleção brasileira em toda a minha carreira, que foi nas eliminatórias de 69. Em outra entrevista famosa, o próprio Saldanha reclama dos cabelos grandes dos jogadores, que, segundo ele, atrapalhavam tecnicamente no jogo. Num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, nos olhos tem que fazer assim. A bola vem, tem que fazer assim. Nos crioulos, Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí abaixa, diminui, eles perdem a conta da bola. É isso aí. Amaciou a bola que é capaz de parar aqui. Agora, que ele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora no meu time não joga, não. João Saldanha foi capaz de influenciar diferentes gerações, tanto pela atuação jornalística quanto pelo conhecimento no futebol. O locutor da Rádio Manchete, Rodrigo Campos, conta o que aprendeu com o mestre João Saldanha. A linguagem fácil, o tom crítico, a falta de comprometimento, não com a notícia, isso ele tinha muito, mas com dirigente A ou B, com jogador A ou B, não tinha isso no João Saldanha. Ele tinha total isenção, e é muito bom você poder trabalhar com essa isenção. O legado que o Saldanha deixou para mim foi essa coisa de falar aquilo que você acha que é o correto. De repente, eu acho que é certo, você vai achar que não, mas eu não vou falar que não para te agradar. Eu vou falar que é porque eu, dentro da minha convicção, imagino que aquilo seja a coisa mais certa a ser feita. Falo isso porque eu quero falar isso, eu acho isso certo, eu acho isso errado e vou falar agradando ou não o meu patrão, agradando ou não o ouvinte que está do outro lado. Saldanha morreu aos 73 anos, em Roma, na Itália, em meio à cobertura de mais uma Copa do Mundo. Morreu fazendo o que mais gostava. Deixou 4 filhos, 5 ex-esposas e um enorme legado para o futebol e para o jornalismo. Que a trajetória de João Saldanha os estimule a inovar dentro do jornalismo esportivo. Esta grande figura nos provou que boas doses de criatividade, humor e conteúdo são itens fundamentais para tratar dessa grande paixão que é o futebol.
Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E como diria o João Saldanha, vida que segue. Até breve. Até a próxima edição do Lendas do Futebol. Uma boa noite.